Bem, nós chegamos mais uma vez até o seu lar com o programa Andando com Cristo, o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. É sempre uma alegria poder chegar até você com a Palavra de Deus através da TV Gran Dourados, a TV da família douradense. E você que nos assiste toda semana, nos acompanha o nosso programa, já sabe que o programa tem um foco bíblico, voltado para as Escrituras Sagradas. E estes dias, principalmente, nós estamos aí no mês da Reforma Protestante do século XVI, cuja a grande conquista da Reforma Protestante foi exatamente a conquista de que o retorno da Igreja para a Palavra de Deus, que a autoridade maior que há na terra não é a autoridade da Igreja, é a autoridade da Palavra de Deus. Não é a Palavra de Deus que submete a autoridade da Igreja, mas é a Igreja que submete a autoridade da Palavra de Deus. Portanto, você, meu telespectador, meu ouvinte, você deve saber que a única coisa que pode constranger a sua consciência é a Palavra de Deus. Somente ela pode ser a sua regra de fé e de prática. Tudo que nós ouvimos, seja no dia a dia da vida, seja as interpretações que a Igreja traz à palavra, ela não está acima da autoridade suprema das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus e, como tal, é a nossa única regra de fé e de prática. E hoje nós vamos expor um assunto das Escrituras que tem o tema os vencedores e os vencidos. Então você fique atento, após o intervalo nós vamos voltar com este tema, os vencedores e os vencidos. Será a nossa temática de hoje, será o foco do nosso programa neste dia. Não saia daí, nós voltamos já já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Bem, nós voltamos aqui no segundo bloco do programa Andando com Cristo e hoje nós vamos falar sobre o vencedor e o vencido, ou os vencedores e os vencidos. Este tema é o tema principal do livro de Apocalipse. O texto de Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, nós encontramos as cartas que o apóstolo João escreve às igrejas da Ásia. E falando exatamente das igrejas, as igrejas da Ásia, para encorajar os cristãos a manterem firmes a sua confissão, a sua fé em Deus. E João mesmo diz que ele estava preso por causa do testemunho da palavra de Deus que ele dava.
E é neste contexto que João usa essa linguagem do vencedor e dos vencidos. E nesta passagem ele vai dizer assim várias vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, diz um versículo. O outro diz: o vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Ele vai se alimentar dos mais doces e sólidos alimentos espirituais para a sua alma e receberá um novo nome, um nome precioso, nome de vencedor. Diz ainda o texto que o vencedor vai ser dado a ele autoridade sobre julgar sobre as nações, autoridade que o Senhor reserva para si será também compartilhada com o vencedor. O vencedor diz aqui, estas cartas, que ele vai se vestir de vestidura branca, no sentido de pureza, de santidade, e o seu nome escrito no livro da vida, coisas para vencedor. Diz aqui, o vencedor também, ele vai sentar no santuário com o Senhor e vai fazer parte da glória do Senhor, caminhar com Ele, andar com Ele, e receberá não só um novo nome, mas terá a presença do Senhor com Ele. E por fim, o vencedor é dado a ele o direito de assentar no trono com o Senhor Jesus Cristo para julgar as nações. Olha, nós estamos hoje no nosso programa focando o assunto os vencedores e os vencidos. Nós estamos aí no final de um pleito político no nosso país, e eu não estou aqui para falar de pleito político, quem venceu a eleição, quem não venceu. Eu estou aqui hoje para falar quem venceu ou não na vida. É completamente diferente. Eu não sei qual que é o alvo da sua vida, da sua história. Muitas pessoas vivem em prol do trabalho, outros vivem em prol da riqueza, do seu patrimônio, outro vive em prol da sua família, outro vive em prol da sua profissão e tem aquilo tudo na sua vida. Quantos que vivem com os olhos nas coisas espirituais? Quantos que olham buscando o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida e que coloca Deus acima de tudo na sua existência, na sua história, no seu modo de viver, o seu modus vivendi tem como princípio os valores celestiais, os valores dos céus. O vencedor aqui em Apocalipse é uma linguagem para descrever a igreja vitoriosa do Senhor Jesus Cristo. O livro de Apocalipse foi escrito para dizer o seguinte: as coisas não são como parecem ser. Você olha para este mundo, você tem uma visão completamente ilusória das coisas. Parece que quem se dá bem é quem é mais esperto. Parece que os corruptos no nosso país é a classe próspera, bem-sucedida. Parece que aqueles que negociam seus valores, seus princípios, são aqueles que se dão bem. A lei do Gerson tem que levar vantagem em tudo. Olhando pela ilusão e pela ótica do mundo, parece que o vencedor é aquele que sai na frente, atropela os valores, os princípios, a ética, atropela a família. Olha umas campanhas que nós temos no nosso país, parece que há um vale tudo, o importante é sair na frente, o importante é ser o vencedor. Então, Apocalipse foi escrito para nos ensinar: as coisas não são como parecem ser. Olhando do ponto de vista desta ótica do mundo, parece que o mundo está em vantagem à igreja. Quando Jesus disse lá nos evangelhos, nas bem-aventuranças, encerrado o pronunciamento das bem-aventuranças, ele disse assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Olha que de um lado está vós, Jesus se referindo à igreja, e do outro lado está
o mundo. Olhando do ponto de vista assim, da ótica da sociedade, parece que o mundo está em flagrante vantagem à igreja. Parece que a igreja é um grupo fraquinho, exprimido, oprimido de todas as formas, e o mundo se vangloriando, levando vantagem. Muitas pessoas se iludem e acabam sendo tragados pelo mundo. Quando Jesus disse que existem dois caminhos, o caminho largo, o caminho estreito, a porta apertada que conduz para a salvação, exige muita renúncia, são poucos que se acertam com ele, mas o caminho largo que esbanja prazer, a aparente alegria, aparente vantagem, aparente prosperidade, seduz o coração dos filhos dos homens, e as artimanhas de Satanás faz a coisa parecer melhor do que é. Então, do ponto de vista da ótica do mundo, o mundo está em flagrante vantagem à igreja hoje, e a igreja está em flagrante desvantagem ao mundo. A dificuldade que se tem de pregar o evangelho é exatamente esta ótica ilusória que nós vivemos nela no nosso dia a dia. Parece que quem não fala uma mentira não consegue fazer um bom negócio, quem não faz qualquer manobra no campo contábil, fiscal e faz todo tipo de falcatrua, não consegue sair lá na frente, tem que enganar, tem que iludir, tem que enrolar para conseguir ser vitorioso e sair bem. Aliás, nós tínhamos que fazer uma hora aqui um programa sobre isto, a marca da besta, que tanta gente tem medo aí de chip, de CPF, de tanta coisa. A marca da besta não é nada disso, é a infidelidade para com Cristo. Quem não é de Cristo tem a marca da besta, no seu coração ele é infiel para com Cristo, e a marca de Cristo é a fidelidade a Ele, que passam as lutas, as dores, as dificuldades, as perdas humanas, as perdas materiais. Aparentemente é um derrotado. Nós vamos ver quem é o derrotado no final desta história, quando nós estivermos complementando o nosso programa aqui hoje. Então, do ponto de vista humano, parece que o mundo está em flagrante vantagem à igreja, e lá estão os vencedores e dentro da igreja estão os vencidos. Quantas vezes, por amor a Cristo, nós somos tratados como servos de Deus, como servas de Deus, somos tratados neste mundo como pessoas de menor inteligência, outras vezes pessoas tapadas, arcaicas, às vezes tradicionais. Tem pessoas que têm medo de ser chamado de conservadores, tradicionais. Só pode conservar alguma coisa quem tem o que conservar. Quem tem que conservar é a igreja. A igreja, ela não é senhora do Estado, nem serva do Estado. Ela não é senhora do mundo, nem serva do mundo. Ela é a consciência do Estado, ela é a consciência do mundo. É por isso que o apóstolo Paulo fala da igreja de Deus como coluna e baluarte da verdade. O que quer dizer isto? Quer dizer que estes que aparentemente são os vencidos hoje da ótica do mundo, são chamados ali de coluna e baluarte da verdade. Se Deus tirasse a igreja hoje do mundo, o mundo ficaria sem um referencial da verdade, porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. A linguagem de Apocalipse é para descrever a igreja nas suas lutas, nas suas adversidades. Nós não podemos ignorar que a igreja neste mundo, ela luta com muitas adversidades, perseguições, com muitos abusos, com muitas ironias, com muito descrédito. O próprio Jesus conta uma parábola que o morto queria que o vivo voltasse para comunicar a sua casa paterna, para que os seus irmãos não fossem para o lugar de tormento que eles estavam, e Jesus disse: não,
Lá tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele fala: não, Senhor, se alguém dentre os mortos voltar a ter com meus parentes, eles se converterão. E Jesus fala: não, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que quer dizer isto? Moisés e os profetas ali é o símbolo da igreja. A igreja está aí, pregando o evangelho, chamando os homens para a salvação em Cristo, porque nós cremos que é pela proclamação do evangelho que as pessoas se rendem a Cristo, que os eleitos de Deus são buscados de todos os cantos da terra pela pregação da palavra de Deus, que o Espírito Santo faz a boa obra no coração do pecador. Então, ouça Moisés e os profetas. Nós estamos falando aqui hoje dos vencedores e dos vencidos. No próximo bloco, após o intervalo, nós vamos traçar alguns pontos dentro do livro de Apocalipse para o nosso programa e também para facilitar a compreensão do nosso telespectador. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 34266000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Olha, eu quero enviar aqui um abraço especial às famílias que nos acompanham aqui pela TV Grande Dourados, e a Igreja Presbiteriana de Dourados tem a alegria de chegar até você com o programa Andando com Cristo, transmitido aqui pela TV Grande Dourados. Você sabe, é a TV da família douradense. E hoje nós estamos falando sobre os vencedores e os vencidos. A linguagem de Apocalipse é que aqueles salvos em Cristo, ainda que perseguidos neste mundo, eles são mais que vencedores através de Jesus Cristo. Nós lemos na passagem de Apocalipse: o vencedor herdará todas as coisas, o vencedor se vestirá
de vestidura branca. O vencedor, o seu nome está escrito no livro da vida. O vencedor herdará as melhores promessas que as Escrituras têm. Quem são esses vencedores? Certamente nós temos que aprender que há uma ilusão neste mundo. As coisas realmente não são como parecem ser. O vencedor aqui na linguagem de Apocalipse são aqueles que perseveraram até o fim na sua fé em Jesus Cristo. Os vencedores aqui são aqueles que não se apostataram da fé. Os vencedores aqui em Apocalipse são aqueles que não têm a marca da besta, ou seja, aqueles que não são infiéis ao Senhor Jesus Cristo. Com meia dúzia de palavras, nós conhecemos uma pessoa que tem a marca da besta. O coração dela não é fiel ao Senhor Jesus Cristo. Ela é capaz de mentir, ela é capaz de roubar, ela é capaz de fazer qualquer coisa para levar vantagem. É isso que a televisão ensina, é isto que a mídia no geral ensina. O vencedor é aquele que sai lá na frente com mentiras, falcatruas. Na Bíblia não. Na Bíblia o vencedor às vezes é como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi o homem mais influente que nós conhecemos no contexto do Novo Testamento. Nem o Império Romano, com todo o seu poderio, conseguiu exercer mais influência no mundo ocidental e nas gerações até hoje do que o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo: olha, nas muitas provações, nas perseguições, nas lutas, na escassez, na fome, nos açoites, uma lista de coisas que poucos de nós estaríamos dispostos a passar por elas. E no final ele fala assim: desconhecido e entretanto bem conhecido, nada tendo, mas possuindo tudo. O vencedor que a Bíblia fala, às vezes não terá nada neste mundo. Nunca vai alcançar uma riqueza, nunca vai alcançar grande fama, dinheiro, nada disso que a teologia da prosperidade insiste de dizer que a bênção de Deus está nessas coisas e que a prosperidade de um servo de Deus está nessas coisas materiais. O vencedor aqui é bem diferente. Paulo encerrou os seus dias, sabe como? Preso em Roma, numa masmorra, uma cadeia subterrânea, um lugar frio, isolado, longe de todo mundo. Nem as pessoas que ele evangelizou, pregou e que andavam em torno dele puderam assisti-lo ali. Pior do que isso, muitos, por causa da perseguição do Império Romano, já tinham abandonado a Paulo. E ele escreve lá daquela carta, lá daquela prisão, a sua segunda carta a Timóteo, e é lá que ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aquele homem que não tinha nenhuma capa para cobrir do frio, não tinha ali um livro para ele ler, não tinha ali assistência satisfatória, doente, velho, pobre, morrendo numa cadeia e dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse é um vencedor à luz das Escrituras. Paulo foi morto pelo Império Romano e quem mandou decapitar Paulo foi Nero, o imperador. E um historiador falou assim: não tem problema, a igreja ficou muito abalada. E aquele historiador cristão disse: não tem problema, a história, Deus fará justiça ao nome de Paulo na história. No futuro, as famílias colocarão o nome nos seus cachorros de Nero e nos seus filhos de Paulo. Esse homem é um vencedor. A linguagem de Apocalipse é que o vencedor é aquele que o seu nome está escrito no livro da vida. É aquele que mesmo em meio a todas as lutas, perseguições e provações deste mundo, mas ele tem a marca de Cristo, a fidelidade, a sua fé firme, fiel ao Senhor. Ele não tem a marca da besta, que é a infidelidade, a incredulidade e a deslealdade a Cristo, não.
ele tem a marca de Cristo na sua alma. A linguagem é tão gostosa de ler Apocalipse que todos os momentos que a igreja está afligida, Deus vem ao encontro dela. E no final da história humana, quando encerrar esta história humana sobre a terra, este conflito cósmico lançado lá em Gênesis, que o descendente da mulher, que é o Senhor Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente, no final desta história, o vencedor ainda herdará todas as coisas conforme a promessa de Deus. Jesus disse que naquele dia ele dirá para eles assim: vinde benditos de meu Pai, tome posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse é um vencedor. Os demais ele dirá assim: os vencidos, que hoje seguiram a ilusão deste mundo, as aparências deste mundo, esses receberão a seguinte palavra da boca do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meu querido telespectador, a humanidade se divide em duas multidões: os vencidos e os vencedores. De qual lado você está? Não existe uma terceira via. Jesus disse que são dois caminhos. Ou você está entre os vencidos, ou você está entre os vencedores. Às vezes os vencedores, a aparência deles hoje não são as melhores. Mas eu quero te alertar: as coisas não são como parecem ser. Talvez você está aí no seu lar, nos assistindo agora, passando duras lutas, às vezes passando conflitos na sua própria alma, sua comunhão com Deus não anda bem, às vezes passando lutas na sua família, com alguém da família, seja uma enfermidade, seja uma escassez econômica, seja um filho envolvido com drogas, com outras coisas, sei lá, seja qual for a sua adversidade. Lembra que o vencedor neste mundo terá muitas lutas, mas ele é o vencedor. Não negocia seus valores, não negocia sua fé, não negocia sua alma, seja perseverante. É no próprio livro de Apocalipse que diz que o vencedor, ele persevera. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É neste livro que nós encontramos aquele termo: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, a coroa do vencedor. É este vencedor que o Senhor Jesus Cristo diz que herdará com ele todas as coisas e reinará com ele pelos séculos dos séculos. Não vá pela aparência deste mundo. A aparência deste mundo engana, a aparência deste mundo não pode promover a glória de Deus e a graça de Deus. Os valores do reino dos céus se conflitam com os valores do mundo que nós vivemos. O vencedor é aquele que permanece até o fim. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. É a este vencedor que João descreve a cidade, a Nova Jerusalém. Quando ele fala lá: depois dessas coisas eu vi a Jerusalém celestial que descia da parte de Deus. Ali ele encontra então todos aqueles que não se renderam às aparências deste mundo, aos enganos deste mundo. Ali ele vê todos aqueles que mantiveram firmes até o fim. É lá no capítulo 7 de Apocalipse que João fala assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, raças, povos, nações e línguas, em pé diante do Cordeiro, vestidos com vestiduras brancas e com palma na mão, e cantavam em grande voz: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então eu, João, olhei e falei: meu Senhor, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação,
que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Estes que se vestem de vestiduras brancas, estes que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, estes que entregaram a Cristo a sua vida e mesmo em meio às lutas perseveraram fiéis até o fim. Estes são os vencedores. A estes, diz o texto, o Cordeiro os apacentará e os guiará à fonte da água da vida, e eu lhes serei Deus, e eles me serão filhos. Nunca mais sofrerão fome, nem dor, nem pranto, nem perseguição, porque as primeiras coisas passaram. Estes são aqueles que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A minha palavra neste momento a você que me ouve é que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Os vencedores não andam segundo a aparência deste mundo, andam segundo a palavra de Deus. Entregue ao Senhor a sua vida e venha compor este grupo, hoje aparentemente vencidos, mas estes são os vencedores. As coisas não são como parecem ser. Os vencedores e os vencidos. Em qual destas multidões você está? Eu quero orar por você. Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre os nossos telespectadores que nos acompanham nesta hora. Pedimos que a Tua graça seja abundante no coração deles. E que, ó Deus, se eles estão neste mundo, andando segundo a aparência e a ilusão deste mundo, possam entregar a sua vida ao Senhor, voltar-se para o Senhor e compor a Tua igreja, hoje sofrida, mas a vencedora pelos séculos dos séculos. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Helmut Facker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós estamos chegando aqui no final do programa Andando com Cristo de hoje. Focamos aí os vencedores e os vencidos. E eu quero convidar você para vir fazer parte das programações da nossa igreja. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos a escola dominical. E à noite nós temos o culto de louvor e adoração ao nosso Deus às 19 horas. Caso você não possa vir à igreja, você liga a TV Grande Dourados, que o culto é transmitido ao vivo, viu? Então fica aí o convite para você acompanhar conosco a programação da igreja. Na quarta-feira nós estamos falando sobre os solas da reforma, exatamente entendendo o valor da reforma e a grandeza desta reforma espiritual que todos nós precisamos todos os dias na nossa vida. Estamos na quarta-feira falando sobre estas solas da reforma.
No sábado nós temos a programação para as crianças aqui na igreja a partir das 2 da tarde. Traga seu filho, sua filha, pode ser criança como pode ser também juniores. E à noite o culto dos jovens e dos adolescentes. Você jovem, você adolescente, venha participar da programação da nossa igreja. Será uma alegria recebê-lo aqui. Nossa igreja tem um carinho muito especial com as famílias. Venha participar conosco das nossas programações. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa aqui na TV Gran Dourados, a TV da família douradense.